Hoje nós temos o prazer de ter a Ana aqui conosco, a Beatriz. A Ana, às vezes eu vou dizer assim, a Ana é lá da UME, que a Ana foi não. Nós conhecemos a Ana na UME, né? Mas hoje a Ana participa da tarefa lá no Leôncio de Albuquerque, quer dizer, outra casa irmã, né? No fim, vamos, é a questão, é a família, dentro da família. Né? Nós temos várias casas, né? E hoje a Ana está no Leôncio. São casas irmãs. São casas irmãs, graças E a gente Deus. faz tarefa onde está sendo mais É necessário. isso aí, é como a gente fala, o trabalho é dele, a nossa tarefa é nossa. Exatamente. Então, Ana, que vontade. Gente, obrigada. Eu trago um roteirinho aqui, vou deixar aqui para me ajudar. Apesar de que hoje em dia está difícil, porque eu não enxergava de longe. Agora eu não estou enxergando também de perto. Eu não sei mais como é que eu vou fazer. E eu ainda não quero botar o óculos bifocal, tem que me conscientizar disso. Muito prazer estar aqui. Olha, hoje eu estou muito feliz que está tudo desligado ali, porque há muito tempo que a gente não consegue fazer uma palestra que não seja online ou que seja presencial, mas esteja sendo gravada, e aí você tem que se posicionar naquele lugar, ficar naquele lugar o tempo todo, e tem que, não pode assim conversar, às vezes você quer fazer uma brincadeira com alguém, e não tinha mais isso, então agora está voltando. Eu gostava muito de interagir com as pessoas, e eu estou muito feliz de estar aqui super à vontade com vocês, espero que vocês fiquem à vontade comigo também. A página que a Yara abriu, que eu vi que ela abriu por acaso, mas como nunca é por acaso, fala dessa urgência na nossa renovação. Urgência essa que a gente vem protelando, digamos assim, no mínimo há 2000 anos. Porque hoje, por exemplo, eu vou falar de uma parábola, e a mensagem dessa parábola é super atual, como todas são, só que nós ainda não nos conscientizamos disso. E o sentido dessa parábola, ela tem a ver com essa necessidade da aquisição dos bens espirituais. E a página também fala disso, da nossa necessidade dessa aquisição. E agora, num sentido de maior urgência. E vocês vão entender por quê. Eu gostei muito, confesso que tinha minhas parábolas de predileção e me dedicava mais a elas quando eu ia falar, e fui convidada a falar sobre essa parábola e me apaixonei por ela. E é uma parábola das 10 virgens que fala o seguinte, que o reino dos céus sempre, que Jesus começa uma parábola, sempre ou quase sempre, ele fala assim, o reino dos céus é como... porque os discípulos e as pessoas, né, mesmo os doutores da lei, perguntavam muito, queriam saber como que faziam para chegar ao reino dos céus, que Jesus prometia. O objetivo deles era conseguir esse lugar, esse reino. Eles não entendiam muito, inclusive quando ele dizia, meu reino não é desse mundo, porque eles viam aquilo ali material e eles queriam, tudo que Jesus prometia, eles queriam para aquela hora. Então, Jesus, muitas vezes, ele começa a parábola falando do reino dos céus, ele diz nessa, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Quando eu li assim, 10 virgens, cada palavra da parábola, a gente tem que adaptar. Entender o sentido daquela época. Então eu entendo que nesse caso virgem aí significa fidelidade a Deus, pureza, fidelidade. Então 10 moças que eram fiéis a Deus, que estavam ali procurando já um caminho, né, participar das celebrações, e o casamento era uma celebração. Então aí ele coloca esse lugar do casamento, ele usou várias vezes isso em várias parábolas. Ele usava os acontecimentos, os festejos, as tradições daquele momento para exemplificar. Então aí eram 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, foram encontrar um noivo. 5 delas eram, o que ele diz, cada tradução diz uma coisa. Aqui eu peguei no Evangelho
na tradução de Haroldo Dutra. Ele diz: 5 eram tolas e 5 prudentes. Tolas no sentido de insensatas, imaturas, e prudentes aquelas que já tomavam decisões pensando, com muita cautela e tal. As prudentes, elas estavam com as lâmpadas. A lâmpada era movida por um óleo. E as prudentes levaram o óleo, porque pensaram que poderia demorar. E as tolas foram só com a lâmpada, não levaram óleo sobressalente. Tardando o noivo, nos demora, elas cochilaram e dormiram. À meia-noite, tem um clamor. Chegou o noivo. E aí elas pegaram aquelas lâmpadas que eram lamparinas, tipo lampião, era uma lamparina bonitinha. Até quando a gente usa o PowerPoint, a gente pode botar a figura, a pessoa vai criando. Mas era tipo um lampiãozinho movido a esse óleo, que podia ser um querosene, podia ser alguma coisa assim, eu não entendo. Quando o noivo chegou, já era meia-noite, quer dizer, já tinha passado um tempo. E o óleo estava terminando. E as tolas, elas pegam as lamparinas e as tolas falam para as prudentes assim: me dá um pouco do teu óleo, porque o meu óleo está acabando. Meu óleo não vai conseguir, já chegou uma hora muito adiantada. E as prudentes falam assim: olha, não posso repartir, porque o óleo que eu trouxe sobressalente só vai dar para mim. Se eu dividir com você, ficaremos as duas sem a luz. Aí ela fala assim: ó, vai e compra, vai em quem vende, compra e abastece. As 5 saíram então para conseguir o óleo para as suas lâmpadas. E as 5 que estavam prontas entraram. Quando as tolas voltaram, que tinham já conseguido o óleo, a porta já estava fechada. Eles entram, veio o noivo, entraram nas bodas, eles assim, entraram com ele nas bodas, quer dizer, na celebração. E a porta foi fechada. Quando as outras chegaram, bateram na porta, pediram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E em resposta, ele disse: Amém, vos digo que não vos conheço. E a porta não foi aberta. E a última frase da parábola é a seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa é a última frase. Vigiai. Acho que ele disse isso para elas. Porque para a gente, porque não sabeis o dia nem a hora. Quer dizer, vocês tinham que ter se preparado. Porque na hora que tem um chamado, você tem que estar pronto, você tem que ir do jeito que você estiver. E é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre essa urgência, sobre coisas que a gente tem protelado. E isso nos foi dito por Jesus. Então já tem mais de 2000 anos que ele disse. E a gente ainda precisa entender. Porque não conseguimos entender ainda. Então a Yara foi quinta-feira lá no Leôncio e falou também das parábolas. E ela falou dessa maneira que Jesus tinha, toda vez que ele passava um ensinamento, ele depois contava 2 ou 3 parábolas referentes a esse ensinamento. Para quê? Para que a gente fixasse. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de fixação de um conteúdo. E Jesus era um grande psicólogo, um grande pedagogo. Ele tinha, tanto é que ele era chamado de quê? Entre os discípulos? Mestre. Então ele tinha realmente a pedagogia e a psicologia necessária. Então ele contava sempre uma história para que o conteúdo fosse fixado. Só que precisávamos entender e interpretar. As parábolas, elas tinham símbolos, porque eram exatamente para que fôssemos degustando e analisando aqueles símbolos conforme a nossa maturidade. Então, um dia desse, conversando com uma amiga, ela teve um sonho sobre o livro Pequeno Príncipe. E eu peguei de novo o Pequeno Príncipe, porque eu falei, gente, para conversar sobre esse sonho, a gente vai ter que reler o livro. Então vamos reler. E aí que eu vi que o Pequeno Príncipe é um livro com conteúdo que eu na época que li, porque é tido como um livro infantil e não tem nada de infantil. Eu falei, gente, eu não li esse livro, eu preciso ler este livro com o conteúdo que eu tenho hoje para análise
de todas as frases, de todos os símbolos que são colocados, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, daqui a alguns anos, vou ler de novo e vou ter outro entendimento. E assim são as parábolas. Com cada conteúdo que você já guarda, você vai entender de um jeito. Mas eu gosto muito de, quando eu vou tentar entender, de observar o momento histórico que aquela parábola foi dita, porque isso também nos ajuda a compreensão do que Jesus queria dizer. E o período histórico da narrativa evangélica inserida na parábola das 10 virgens, ele é um momento crucial ali da história. Jesus contou essa parábola nos últimos 7 dias da sua passagem aqui pela terra. Porque esses últimos 7 dias, eles têm tantas coisas que aconteceram. Começa com o domingo que é chamado pelos católicos de Domingo de Ramos, porque foi aquele domingo que ele entra em Jerusalém, porque os judeus, e Jesus era judeu, eles comemoravam a Páscoa indo ao templo em Jerusalém. Então todos os judeus se encaminhavam para o templo, e Jesus foi também com os apóstolos. E ao entrar em Jerusalém naquele dia, ele não entra de imediato, ele chega e ele pede para que 2 discípulos fossem até um lugar. Ele disse, vai até um determinado lugar, lá vai ter um jumentinho, pega o jumentinho, fala para a pessoa que a gente vai devolver e traz o jumentinho. Ele descreve toda a situação do jumentinho, diz que aquele jumento nunca havia sido montado, e assim eles vão, encontram o animal, trazem, e Jesus entra em Jerusalém sentado no jumentinho. E é recebido, porque até já era a última semana, ele já havia feito muitos milagres. Inclusive um muito conhecido, que foi a ressurreição do Lázaro, que Betânia era ali muito perto. Então essa notícia chegou. Betânia era distante 3 quilômetros. E Jesus ficava muito na casa de Lázaro. Então essa já tinha chegado muito rápido, essa notícia e outras notícias. Ele foi recebido com uma homenagem. Eles jogavam as folhas de palma, as flores no chão para que a pessoa passasse, era uma tradição, e fizeram isso com Jesus. Então Jesus entra em Jerusalém contando uma recepção muito de homenagem, muito calorosa, de reconhecimento pelo que ele tinha feito, coisa que durante a semana vai mudando totalmente o clima da cidade até culminar na crucificação, né? Na condenação, no julgamento, muito rápido, e na condenação e na crucificação. Então, uma semana muito importante, onde ele chega e vai ao templo logo depois dessa homenagem, ele vai ao templo, olha rapidamente para as coisas, já sai com a impressão das coisas que eles ainda precisavam aprender. Porque ele viu o templo muito suntuoso, ele viu os homens fazendo as orações, cumprindo com as tradições, porém as atitudes daquele povo não eram coerentes com tudo aquilo que eles haviam recebido. Eles tinham conhecimento, Moisés e outros profetas já haviam investido na evangelização daquele povo, e ele ainda percebia que as atitudes não tinham coerência com tudo aquilo que ele sabia. E hoje, minha gente, que já tivemos a passagem do Cristo e já tivemos o Consolador prometido, que foi o Espiritismo, e muitas vezes as nossas atitudes, os nossos sentimentos ainda não correspondem àquilo que a gente aprendeu, e foi o que a página veio dizendo. Então, essa parábola das 10 virgens foi dita num momento em que a gente precisava estar ciente disso. E aí, já falei isso. Outra coisa muito importante da gente falar é que essa passagem, a parábola, ela está dentro do sermão profético, ela faz parte do sermão profético.
E o sermão profético, eu costumo dizer, não confunda o sermão profético com o sermão da montanha. O sermão da montanha é onde está contido as bem-aventuranças e tem outras parábolas que correspondem a ele. E o sermão profético, ele é um sermão que ele é falado nesse momento, quando eles vão até o templo, nesse período, né? Tem um dia que ele passa e tem a parábola da figueira, ocorre nesse período também. Então, que ele vai até o templo, expulsa os vendilhões do templo, porque via que dentro do templo ainda se vendiam coisas. Então, era muita mistura do material com o espiritual. Então, ele faz tem aquela atitude intempestiva, mas que não era nada intempestiva, e que era realmente para chamar a atenção. Ele queria chamar a atenção. É o que Haroldo Dutra chama de parábola encenada. Ali, tanto a figueira seca, quanto a expulsão dos vendilhões, quanto a lavagem dos pés, a última, essas são todas parábolas encenadas. A lavagem dos pés dos apóstolos é para que aquilo ficasse. Ele faz uma coisa e que fica na mente daqueles que estão participando. E ele, num desses dias que ele iria para passar uma semana. Mas é interessante que Jesus não dorme em Jerusalém. Então, quando a gente vê esses relatos, a gente vê sempre assim: Jesus chega a Jerusalém, Jesus sai de Jerusalém, porque ele se hospedava na casa de Lázaro. Devia ser mais ou menos 1 hora de caminhada. Devia ser muito bom para os apóstolos caminharem com Jesus andando, e ele naturalmente fazendo um resumo daquilo que ele tinha, né, daqueles ensinamentos, aquele que ele tinha vivenciado naquele dia. Devia ser maravilhoso. Eles ficavam na casa de Lázaro. Jesus não dormia em Jerusalém. Ele não se sentia bem. Imagina se ele ia conseguir, né, repousar um pouco no meio daquela atmosfera tumultuada que devia ser aquela cidade, cheia de pessoas com vibrações totalmente diferentes, algumas sinceras e outras não. Então ele não dormia. Numa dessas idas, ele vai ao templo e os apóstolos mostram: mestre, olha como o templo é bonito, olha que suntuosidade. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: tendo saído do templo, estavam partindo quando se aproximaram de seus discípulos para mostrar a edificação. Em resposta, Jesus disse: não vedes tudo isso? Está no sermão profético. Amém vos digo que não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus falou isso, eles ficaram impressionados. Por quê? A maioria daqueles que seguiam Jesus, se não todos, eles já tinham os ensinamentos dos outros profetas que falavam do fim dos tempos. Então, que era interpretado naquele momento como o final mesmo, como a destruição, né? E eles queriam saber quando que isso se daria. Quando a gente hoje quer saber quando que o planeta vai deixar de ser planeta de provas e expiações e vai passar para a regeneração. Porque, na verdade, quando se fala dos fins dos tempos hoje, nós espíritas entendemos que não é um fim de destruição do planeta, muito embora muitos cataclismas, muitos terremotos, muitas guerras estejam acontecendo. Mas a gente sabe que não é para acabar, e sim para mudança. E nós também queremos saber. A gente, quando vê uma data, a gente se apega a ela. Alguém falou que vai ser em 2050. Não, outro diz que é 2057. A gente fica... Eu não sei, ninguém sabe, né? Eu espero que esteja próximo. A gente sabe que está próximo. Os espíritos vêm nos trazendo cada vez mais livros que descrevem que estamos próximos, mas não sabemos. E eles vão, quando Jesus está sentado lá no Monte das Oliveiras, já fora de Jerusalém, eles perguntam para Jesus de que ele estava falando, e principalmente, quando? Como é que eles teriam que se preparar para aquele momento, né? E quando seria? E Jesus fala para eles
E daí a gente vem para a última frase da parábola que diz assim: vigiai, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, não é isso que ele fala aqui, ó. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E vamos continuar não sabendo o dia nem a hora. E para eles ele falou a mesma coisa, que o principal ali, que eles tinham que fazer, era saber como se preparar para aquele momento. Eles tinham que estar preparados. E é sobre isso que a parábola conversa, porque na hora que chegou o noivo, aquelas que estavam prontas entraram, as que não estavam prontas não puderam ainda entrar. E daqui a pouco a gente vai, no decorrer da explicação, a gente vai chegar lá nos símbolos também. Mas antes a gente vai falar um pouquinho do sermão profético, que como o sermão profético foi dito por Jesus para nos ajudar nessa preparação, digamos assim, foi as dicas que foram dadas por Jesus. Ó, preste atenção nisso. Ele diz assim: veja o que ia acontecer, que eles iam percebendo e para estarem preparados. Ele diz assim: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Naquela época. Então hoje isso não acontece mais. Hoje isso está acontecendo demais. Muitas pessoas vêm com falsas verdades, falando às vezes muito bonito, levam milhões de pessoas a acreditarem naquilo e aquilo não tem coerência com a mensagem de Jesus. Por isso é muito importante que a gente esteja sempre estudando, sempre lendo sobre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Porque quem vier falar alguma coisa e nas entrelinhas daquela coisa, às vezes muito floreada e bonita, tem alguma inverdade, nós vamos perceber. E hoje, no momento atual, com o advento da internet, das redes sociais, estamos mais arriscados. Porque recebemos o que tem um nome americano agora, como tudo que tem a ver com a internet, as fake news. O que são as fake news? São mentiras, muitas vezes subliminares, que são colocadas para que a gente se impressione, para que a gente atrase o nosso progresso, que nos leve a um erro. E esse era exatamente o objetivo daqueles falsos profetas naquele momento em que Jesus estava. Então, serve diretamente para o nosso momento atual a fala de Jesus naquela época. Tenhamos muito cuidado com os falsos profetas que agora vêm através de um nome muito bonito, que são as fake news. Ele diz: ouvireis relatos de guerra. Nós estamos ouvindo relatos de guerra. Infelizmente, já não eram mais para acontecer. Agora, pertinho da virada, né, do planeta para a regeneração, ainda tem espíritos voltados para a guerra. Mas ele diz: isso ainda não é o fim. Ele diz naquela hora: se levantarão nação contra nação, haverá fome, necessidades, e é isso que a gente vê ainda. Mas ele diz que todas essas coisas serão o princípio das dores. O princípio das dores. E isso era muito estranho para o judeu naquela época. Quando ele falava nisso, eles diziam: mas como pode? Porque eles esperavam um Messias, um Cristo que viesse tirar a dor naquele momento. Porque eles já tinham passado por muitas coisas, eles já tinham sido escravos no Egito, passaram por aquela dificuldade toda, e naquele momento eles estavam sendo explorados pelos romanos, que era uma coisa que também eles queriam se livrar daquele jugo, e eles, quando eles dizem assim: isso é no momento, o princípio das dores, não é possível, tem alguma coisa errada, a gente quer um Salvador, que tire completamente as dores. E analisando um pouquinho, lá atrás, né, quando começa que o Moisés tira os judeus daquela prisão lá no Egito, né, que eles eram feitos escravos, tem uma coisa que eu achei interessante, porque nada é conseguido sem dor. E o faraó não libertava, não deixava eles saírem.
E aí teve que ter as 10 pragas. Por que eu quis falar um pouco nisso? Porque quando veio agora a Covid, a guerra, muitas pessoas entendem isso como um castigo que está vindo, porque algumas religiões falam em castigo, em desalento em relação a Deus, Deus está já nos punindo porque não fizemos o que deveríamos ter feito, e não é nada disso, não é nada punitivo. E o faraó, a atitude dele nos faz lembrar muita gente, e principalmente nesse momento. O faraó, ele não queria libertar, então ele recebe as 10 pragas. E sempre no final de cada praga, ele quase que decidia por libertar, mas quando a praga passava, ele desistia. E isso é muito interessante. Até que a última praga, diz mesmo, o faraó concordou em libertar o povo e o Senhor retirou a praga. Mas assim que percebeu que a praga havia cessado, o faraó voltou atrás da sua decisão, aprisionando o povo hebreu de novo. Então era sempre assim. A última foi muito, muito triste, que foi aquela que tirava o primogênito da família. E aí começaram a morrer o filho do faraó. E ele aí sucumbiu àquela dor. Aí que a gente vê a necessidade da dor para que a gente mude a direção. E aí realmente, mas parece que ele ainda tenta voltar atrás, mas eles conseguem fugir. Então, você vê que a dor precisa ser muito forte para que a gente mude direção. E a gente? A gente não é um pouco assim? Eu observei durante o momento da pandemia como que ficamos, refletimos sobre mais coisas, a caridade, né? As doações mudaram, as pessoas disseram que quando voltasse ia ser tudo diferente, e agora vemos que muitas pessoas já voltaram ao comportamento anterior. E isso é muito assustador, porque foi muito rápido, foram 2 anos de momento para refletir, meio que quando Paulo foi para o deserto, por exemplo, Paulo de Tarso precisa se afastar no deserto, a gente teve um momento de reflexão no deserto também, foi preso nas nossas casas, mas ainda nem todos saíram com aproveitamento desse momento. E aí vem outras coisas que chamam a gente, né? E aí ele fala, tem uma partezinha do sermão profético que ele fala que na hora, né, não terá tempo. Eles, na hora que vai acontecer a grande mudança, fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça para pegar nada, e é essa urgência que a gente vê hoje de fazer as coisas, porque não vai dar tempo. E isso a gente fala, a gente está falando da mudança do planeta de provas e expiações para a regeneração, mas a gente tem uma outra mudança, talvez anterior a essa, que é a nossa mudança de mundo material para o mundo espiritual. E da mesma forma que Jesus fala, serve para esse momento, quando a gente chega no final da vida, sem saber qual é a data dele, a gente vai levando, vou deixar isso para depois, não sei o que fazer depois, agora eu estou sem tempo, não vou ler esse livro depois. E aí chega a hora, agora, teu tempo acabou, vamos para o plano espiritual. Aí a gente diz, não, peraí, eu não fiz nada ainda, eu não estou preparado. Vai sem estar preparado, porque o momento é esse. E é interessante também notar, quando a gente fala da mudança do plano material para o plano espiritual, é que hoje estamos todos aqui juntos, tá? No plano espiritual, estamos aqui juntos, e eu não consigo ver, eu não sou médium, o que cada um de vocês conquistou de bens espirituais. Eu não vejo quem é que está mais luminoso, quem é que é mais adiantado. Aqui estamos todos juntos. No plano espiritual, depois da desencarnação, não é assim. Cada um vai
para o lugar determinado, a sua maturidade, a sua evolução espiritual. Então, não necessariamente poderemos ficar juntos, porque alguns terão a permissão de habitar orbes superiores e outros ainda não. Então, mas é assim mesmo, eu não vou ficar junto, a minha família toda, às vezes não. Fica junto em pensamento e em coração, mas não podendo ficar junto no lugar. Isso a gente vê, por exemplo, um caso clássico, que é o da mãe de André Luiz, que ela não habitava nosso lar com André Luiz. Ela habitava uma esfera superior, um plano superior, uma outra colônia que não sabemos nem o nome. E outros casos, assim, Yara, que horas que tem que acabar? Hã? Tá. E aí a gente volta um pouquinho para a parábola, para a gente fazer, né, já que a gente já chamou a atenção dessa necessidade de valores espirituais, vamos conceituar, porque eu falei para vocês que a gente ia conceituar, porque na parábola, cada palavra ali, cada símbolo significa alguma coisa. Então, a lâmpada significa uma coisa, a virgem significa alguma coisa. Então, vamos começar. Eu peguei essa conceituação, essa análise de um livro que é o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Digo isso porque se vocês pegarem outro autor, pode ter uma opinião diferente. Eu gostei, me fez muito sentido essa análise dos símbolos da parábola. Então ele diz o seguinte, que as 10 virgens representam a humanidade. As 5 virgens insensatas representam as pessoas que não têm preocupação com a sua parte espiritual, com as suas virtudes, com a aquisição de valores morais. Tá? Não tem. Vivem mais na terra mesmo, no mundo material. As outras virgens prudentes, as 5, representam, simbolizam outra parte da humanidade que trabalha por angariar bens imperecíveis, que são as nossas virtudes. Eu achei até legal que ele fala em 50%, então. 50% da humanidade já se preocupam, segundo essa parábola, com a aquisição de bens materiais. Os outros 50% representam, então, aqueles espíritos que ainda estão sem preocupação com isso na sua infância. O azeite que era o combustível, né, ele chama de azeite, o óleo, são as virtudes que devemos cultivar. A humildade, a caridade, a tolerância, a paciência. Esse é o combustível que era da lâmpada. Aí a gente começa a entender, mas a gente vai chegar lá, não vamos falar do azeite ainda não. É o combustível. A chegada do noivo simboliza a era de paz e de felicidade que chegará com a transformação da Terra, de um mundo de provas e expiações para o planeta de regeneração. O noivo era o Senhor Jesus, né? Que é o que a gente entende. A hora da chegada tem um simbolismo muito interessante, porque ele chega à meia-noite. E a meia-noite é dito como um momento mais escuro da noite, porque depois já começa a amanhecer. Então é o ápice da escuridão, é a meia-noite. E ele chega no ápice da escuridão. Assim como o meio-dia é o ápice da claridade. Então a chegada do noivo à meia-noite significa aquilo que Jesus fala no sermão profético, que isso ainda não são todas as dores. A mudança vai se dar no ápice do sofrimento, quando estiver assim, agora realmente é isso, a partir daí vai melhorar, vai clarear, e a gente não sabe que momento será esse, mas quem estiver preparado, ele diz, os que se preparam vão vencer os obstáculos. E a recusa em dividir o azeite, isso é muito interessante, porque na hora que a gente lê a parábola, a gente vê assim uma pontinha de egoísmo. Ué, por que não dividiu? Custava nada ajudar a amiga?
mas é porque, na verdade, como o azeite representa as virtudes, não podemos dividir virtudes. Se pudesse, ia ser uma beleza, porque eu às vezes tenho amigos que dizem, nossa, queria ter a sua paciência. Eu não consigo ser assim, não. Minha paciência, ela acaba rapidinho. E me dá um pouco da sua paciência aí, por favor. Você aí tem cara de ter paciência, né? Me dá um pouco aí, que a minha tá. Você não consegue. Você consegue dar o seu exemplo. A gente não consegue dar nem para filho. A gente exemplifica, educa, fala o que é certo, mas muitas vezes eles não captam. Porque não podemos doar as virtudes. Se é daí que elas não podiam doar o óleo. Elas foram e demoraram a voltar, a ponto do noivo fechar a porta, porque custaram a conseguir, a conquistar as virtudes necessárias para que elas entrassem ali naquele local. Achei isso muito interessante. E aí, à meia-noite eu já falei, e aí a gente vai para já se encaminhando para o final, porque já conversamos bastante, agora a gente vai falar um pouco da preparação. Eu vou voltar um pouquinho na preparação para a vida espiritual, porque a gente também não sabe o dia nem a hora que a gente vai, a gente tem que se preparar. E eu vou dar um exemplo, outro exemplo, além da senhora Laura, né, que também não estava junto com o André Luiz. Temos um outro exemplo clássico, que é o no livro Mensageiros, a Ismália e o Alfredo. Que André Luiz chega lá na colônia, Mansão Paz, não é isso? Campo da Paz. Chega em Campo da Paz e é recebido por Alfredo Ismália. E logo o Alfredo fala com o André Luiz e com um amigo, que eu acho que era o Aniceto, fala para Aniceto, que já o conhecia, que bom que você chegou hoje, porque Ismália também veio ter conosco. E aí André Luiz já fica uma pulga atrás do orelha. Ué, ela mora aqui? Parecia um casal. Recebem como, né, que os dois estivessem juntos. E aí num momentozinho lá, que Ismália sai, Ismália ajuda, bota um lanche para eles. Imagina, devia ser uma coisa bem leve, né? O lanche de lá, a alimentação lá é mais frugal, embora Campo da Paz estivesse uma colônia mais perto da crosta, né? E aí Ismália dá uma saída e André Luiz pergunta, ué, mas que bom você ter a sua companheira aqui. Ele disse, mas não o tempo todo. Eu ainda não mereço estar junto de Ismália. Ela mora numa colônia superior. E aí, mas ela não quer vir morar aqui com você? Ela não poderia descer? E aí ele diz uma frase interessante. Ele diz assim, minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna. Quer dizer, eram almas afins. Mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Então ele ainda guardava muitos hábitos, muitos defeitos mesmo daqui da terra que ele precisava vencer. E ele diz assim, minha esposa deseja descer para encontrar-me em definitivo, mas é necessário que eu aprenda a subir. Por esse motivo ainda não tivemos a permissão para o definitivo consórcio espiritual. Então, ela queria, mas não era pedagogicamente correto, que ele é que precisava aprender a subir. É muito fácil. Você não conseguiu, eu vou ficar aqui com você. Não, ele que tem que progredir. Então, vamos encontrar essas dificuldades. Por que não começar agora? Já sabemos que temos ainda muitos defeitos, muitos hábitos nocivos. Por que não começar agora esse trabalho também, não pensando no planeta de regeneração, mas pensando na nossa mudança para o plano espiritual? E aí, o André Luiz diz, logo na introdução, no capítulo 1º do livro Nosso Lar, ele dá um recado, né? Ele dá um recado que é muito interessante. Ele fala assim, amigos na terra, quanto de vós podereis evitar
o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração. Dela Luz tinha passado por um período difícil antes de ser recolhido ao nosso lar. Então ele dá essa advertência. Quantos de vós poderiais evitar o caminho da amargura se preparassem os campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Esse é o recado que eu queria deixar com vocês e que eu acho que faz uma ligação com a parábola das 10 virgens, porque ele fala assim: acendei as vossas luzes antes de atravessar o caminho, a grande sombra. Então, preparemos as nossas lamparinas com bastante combustível sobressalente, para quando chegar a nossa hora, Ana, hoje é o seu momento de apresentar as suas aquisições para podermos partir para o mundo espiritual. A gente está lá com o nosso combustívelzinho, com a nossa bagagenzinha bem preparada, porque não vai ter tempo para mais nada naquele dia. Fiquem com Deus, obrigada pela paciência e pela atenção. Tá? Um beijo no coração de todos.